Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nos vídeos anteriores, eu fiz uma breve leitura sobre algumas partes do livro do professor Norton Figueiredo Correia a respeito do Batuque do Rio Grande do Sul. A partir desse sexto vídeo em diante, eu só vou fazer resumo, né, dos capítulos, de aspectos importantes, pela minha visão, pelo meu olhar, porque eu li o livro 2 vezes, e quero compartilhar com vocês esses temas importantes, né, nesses capítulos, e vou deixar abaixo do vídeo depois o contato do professor Norton Correia, para quem quiser fazer aquisição do livro, né, faça contato com ele, e espero que vocês gostem e também se sintam entusiasmados, né, em poder ler e aprender, né, sobre o Batuque do Rio Grande do Sul, porque nós não estamos sós. O Batuque do Rio Grande do Sul não é um filho sem pai, sem mãe, não, eles têm sim. E a gente consegue realmente descobrir isso através dessa dissertação, que começou como uma dissertação, e depois vira esse livro aí, né? Então, essa dissertação do professor Norton foi de mestrado em Antropologia Cultural sobre o Batuque do Rio Grande do Sul e defendida em 1989 e que depois viraria livro, né? Então, essa pesquisa apresenta uma visão etnográfica da religião e vem explorando seus rituais, essa cosmovisão, essa estrutura social e relações com outras religiões afro-brasileiras. O autor discute essas distorções históricas sobre a presença africana no Rio Grande do Sul e também analisa as características específicas do batuque, comparando com outras tradições afro-brasileiras, principalmente o candomblé baiano. Esse estudo também aborda a feitiçaria e a importância dos eguns, os espíritos dos mortos no culto. Finalmente, essa dissertação examina a construção da identidade individual no batuque, relacionando com a influência dos orixás. Então, desvendando esse batuque, essa jornada antropológica, pessoal e acadêmica, né? Então, o primeiro capítulo do livro, que abrange a introdução e a apresentação da obra, mostra a trajetória pessoal e acadêmica do autor, na sua imersão no universo do batuque. Então, o capítulo tece uma narrativa envolvente que entrelaça a história pessoal do autor com as suas motivações para o estudo desta religião afro-brasileira, ao mesmo tempo que apresenta o panorama geral da obra, os seus objetivos, a sua metodologia e a sua estrutura, né? Uma paixão inata pelas ciências humanas, influenciada por familiares e o próprio meio acadêmico, digamos assim, né? Então, o professor Norton Correia revela sua paixão pelas ciências humanas desde a sua infância, impulsionada pela influência do pai, um médico com notável formação humanística, e pela rica biblioteca familiar, que dedicava um espaço especial à cultura popular. Em 1969, o autor ingressa no curso de folclore, ministrado por Carlos Galvão Krebs, um renomado folclorista gaúcho, com vasta experiência de campo e um extenso acervo de conhecimento sobre a cultura popular, desperta o interesse do professor Norton pelo batuque, tema que pesquisava desde a década de 1940 o professor Krebs, né? Então essa influência essa influência do professor Krebs, né, na trajetória do professor Norton, desperta esse interesse pelo batuque, apresenta as teorias e os métodos de pesquisa em folclore,
proporciona o primeiro contato com uma casa de batuque e serve como mentor e guia nos primeiros anos de pesquisa. A partir disso, o professor Norton tem o primeiro encontro com a mãe Esther. E esse encontro com a mãe Esther de Iemanjá é um marco na pesquisa dele. Então, ele descreve, né, o seu primeiro contato no batuque, em setembro de 1969, na festa da mãe Esther da Iemanjá, uma renomada mãe de santo em Porto Alegre à época. É imediatamente cativado pela atmosfera vibrante, pela música contagiante, pelas cores exuberantes e pela hospitalidade do povo batuqueiro. Então, esse encontro marca profundamente o autor, que sente uma conexão instantânea com a religião e decide dedicar-se ao seu estudo. Então, as impressões do primeiro contato com o batuque, né, que foi essa música e as danças, as cores exuberantes, essa hospitalidade, esse sentimento de conexão e fascínio pela religião, e a decisão, então, de dedicar-se ao estudo do batuque. Ao mesmo tempo, ele também se aproxima de outra mãe de santo, a mãe moça de Oxum. Primeiro a mãe Esther, depois a mãe moça, nessa trajetória. Então, o professor Norton é tratado como um filho especial por ambas, recebe não apenas valioso conhecimento sobre o batuque, mas também inesquecíveis lições de vida e de humanidade. A proximidade com essas mulheres, que se tornam figuras maternas na vida do professor Norton, molda a perspectiva do autor e o aproxima da visão de dentro da religião. Então, o estar com elas, e ele como um pesquisador, consegue ter acesso dentro do ritual, né? Do ritual feito à época. Então, o legado que elas deixam para ele. Ele as tem como mestras, né? Nos mistérios da religião e da vida, fontes de conhecimento e de sabedoria, figuras maternas e facilitadoras, né, do acesso a essa visão, desse conhecimento, dessa ritualística dentro do batuque, né? Nesse inteirinho, ele tem que superar muitos desafios também, que é a escassez de fontes e as distorções de historiografias, né? Ou historiográficas, digamos assim. Então, ele reconhece a escassez de trabalhos acadêmicos sobre o batuque, em contraste com a vasta literatura sobre outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Então, o professor Correia critica a historiografia oficial, que vai negligenciar, distorcer a história do negro no Rio Grande do Sul, perpetuando equívocos, como a ideia de que apenas grupos bantu vieram para o Estado ou que racismo não existia no passado. E sempre existiu, né? Então, esses desafios enfrentados nessa pesquisa foi essa escassez de fonte, as distorções, os preconceitos e principalmente a dificuldade, né, em obter essas informações precisas e confiáveis, né? Esse envolvimento e essa objetividade, a busca pelo equilíbrio na pesquisa antropológica. Então, o professor Norton defende a importância do envolvimento do pesquisador com o objeto de estudo, mas sem nunca renunciar à objetividade. Ele reconhece a influência de sua própria história de vida e de suas experiências pessoais na pesquisa, adotando o paradigma hermenêutico, que o coloca simultaneamente como sujeito e objeto de estudo. Correia submete os seus achados à crítica de líderes religiosos do batuque, buscando integrar digamos assim, as perspectivas de dentro e de fora da análise da religião.
É bem interessante isso. Ele tem a busca por esse equilíbrio entre envolvimento e objetividade, né? Na realidade, é isso que ele busca, né? A objetividade, né, na análise dos dados, né? Ele sem renunciar à sensibilidade. Então, é bem interessante esse aspecto que ele traz no livro. Desconstruindo mitos, né? A presença sudanesa no batuque. Então, o professor Norton refuta a crença de que apenas grupos banto influenciaram o batuque gaúcho. Argumenta que a presença sudanesa é marcante na religião, evidenciada pela similaridade entre o batuque e o Xangô de Recife. O autor destaca a presença de termos de origem sudanesas no vocabulário ritualístico do batuque. Contrastando com a ausência de termos sudaneses na linguagem cotidiana e na toponímia do Rio Grande do Sul. Evidências da influência sudanesa. Ele realmente faz essa similaridade, né? Ele aprofunda bastante esse aspecto, né, do batuque e do Xangô de Recife, né? O vocábulo, né, sudaneses, né? E a influência desses líderes religiosos de origem sudanesa, né? E a importância da etnografia, o detalhamento, a complexidade ritualística do batuque. O professor defende a importância da etnografia, ou seja, da descrição detalhada dos rituais e práticas do batuque, para a compreensão da cosmovisão da religião. O autor critica a tendência de alguns antropólogos de privilegiar a interpretação em detrimento da descrição, argumentando que o conhecimento aprofundado do tema é essencial para a construção de interpretações válidas. A cosmovisão batuqueira, né? É um cosmos, digamos assim, integrado e sagrado. Então, o autor apresenta a cosmovisão batuqueira como um sistema de crenças que concebe o mundo como um espaço integrado, onde o sagrado permeia todos os aspectos da vida. Então, o batuque, segundo o professor Norton Correia, se caracteriza pela interação entre o mundo dos vivos, dos mortos e dos deuses, com os orixás como mediadores entre o humano e o divino. A estrutura da obra, que vem desvendando, né, os mundos do batuque. Então, ele apresenta a estrutura da obra, que se divide em 4 partes. Esse livro tem 4 partes. Os vivos, depois os mortos, os deuses e depois a cruz e a encruzilhada. Cada parte explora um aspecto específico do batuque, desde a história do negro no Rio Grande do Sul até a cosmovisão da religião, passando pelos rituais, os templos e os orixás. Por exemplo, nessa parte 1, os vivos, ele aborda a história do negro no Rio Grande do Sul, o batuque em relação a outras religiões afro-brasileiras e a estrutura dos templos de culto e a iniciação e o ciclo ritual. A parte 2, os mortos, explora o mundo dos mortos, os rituais fúnebres e a relação entre os vivos e os ancestrais. Na parte 3, os deuses, ele descreve o panteão batuqueiro, as características dos orixás, a possessão e a cosmovisão da religião. A parte 4, a cruz e a encruzilhada. Ele analisa a cosmovisão batuqueira em relação à cultura cristã ocidental, buscando compreender as convergências e divergências entre os 2 sistemas de crença. Então, esse primeiro capítulo do livro, O Batuque do Rio Grande do Sul, serve como um convite
a imersão no universo complexo e fascinante desta religião afro-brasileira. A narrativa pessoal do autor, entrelaçada com a apresentação da obra, os seus objetivos, a metodologia e estrutura, cativa o leitor e o prepara para a jornada antropológica que se descortina nas páginas seguintes. O capítulo destaca a paixão de Corrêa pelo estudo do batuque, a sua proximidade com as mães de santos, os desafios enfrentados na pesquisa e a busca por um equilíbrio entre envolvimento e a objetividade na análise da religião. E é muito importante ressaltar que são 20 anos de pesquisa, são 20 anos em campo, anotando, escrevendo, falando com pais de santo, com filhos de santo, com os organizadores da casa. Então, gente, é uma obra sinceramente respeitável, porque ela é extremamente minuciosa, e eu recomendo que as pessoas leiam, porque hoje em dia, pelos meus atendimentos que eu tenho feito, tem pessoas que 5, 6 anos, né, de participação ativa nesse culto do batuque, já querem se aprontar, né, como se chama no linguajar, já querem ter o santo centro, já querem abrir casa. E pelo que eu percebo, não sabem da missa metade. Então, um professor que não foi filho de santo de ninguém, ele foi um pesquisador. Para trazer essa obra magnífica, ele levou 20 anos pesquisando, em loco, vendo, assistindo o que se passava no quarto santo, o que se passava no salão, o que se passava na cozinha, como era feito o ritual, como é que era a situação. Então, assim, 20 anos pesquisando. Então, há de se pensar e há de se ter respeito e gratidão por essa obra, porque tenho certeza que vai até iluminar a cabeça de muita gente. Sem contar o conhecimento que traz o fator histórico da chegada do negro, 1500, 1600, 1700, né? Todas as histórias, as guerras, as revoluções, como eles vieram, como foram, que faz com que o batuque seja instalado, sendo que o batuque não é uma cópia do candomblé, não é. Então, assim, ó, a gente tem que buscar conhecimento. Eu sugiro, sinceramente, que adquiram essa obra e leiam. Pode ser que ajude a melhorar bastante a mente, essa energia psíquica dos filhos de santo, essa simbologia, esse arquétipo, esses mitos todos possam trazer evolução na vida dessas pessoas. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços.